Nós encontramos-nos aqui no alpeirão da conhecida Fagem de Santo Cristo. A Fagem de Santo Cristo é um depósito de aluvião formado por portanto, como o próprio nome indica, por um aluimento maciço destas encostas. Efetivamente, um evento formado por atividade tectónica, em que formou duas células distintas de materiais. Células essas que foram seccionadas pela uma escoada lávica mais conhecida por Poio, que se encontra aqui à nossa esquerda. Essa escoada, pertencente, segundo Lopes, à fase de edificação, portanto à fase estrutural de edificação da ilha, será então assim muito mais antiga do que as duas células de depósitos de aluvião. A formação da lagoa está intrínseca aos agentes de dinâmica costeira, nomeadamente à ondulação e às correntes costeiras, com transporte bilateral de materiais, mas com predominância do transporte de oeste para este, devido às ondulações nos Açores serem particularmente formadas em baixas pressões polares e com movimentações de oeste para este, portanto do quadrante noroeste. Havendo, muito embora, também alguma alimentação, ou seja, transporte de sedimento de este para oeste, portanto, e esse efeito boleado que nós encontramos no promontório mais a norte da estrutura é precisamente devido ao efeito de transporte e à variação das correntes costeiras que transportam esse mesmo sedimento. Segundo alguns autores, a Fagem teria sido formada pelo terremoto de 1757. Há, no entanto, alguns aspectos a considerar relativamente a isso, nomeadamente uma cronologia histórica de Gaspar Frutuoso, que faz uma descrição de como se encontravam estas fagens após esse evento telúrico. Portanto, mais um dos dados a comprovar a existência destas plataformas costeiras anteriormente a esse episódio tectónico, e também o facto de os índices e as taxas de erosão que existem neste lugar, portanto, ou seja, a migração de toda esta estrutura ter uma taxa bastante elevada, se tivesse sido formado nessa altura, portanto, com certeza que hoje já não existiam estas barreiras costeiras. A particularidade dos materiais e da tipologia destes materiais, portanto, isto são calhaus rolados, transportados por rasto em grandes eventos. O perfil é um perfil que se encontra em equilíbrio natural, embora toda esta estrutura seja uma estrutura dinâmica. O perfil a mar é caracterizado pelo equilíbrio entre a zona intertidal e a parte superior do perfil, em equilíbrio mediante a pendente gravitacional dos materiais. A disposição a jusante é uma disposição essencialmente de depósito de materiais transportados em grandes eventos durante as tempestades que festigam a estrutura. Há uma abertura artificial aqui na lagoa, portanto, que encerra um viveiro natural de uma grande percentagem de espécies piscícolas que se desenvolvem no mar, e em alguns casos até que atingem todas as suas, portanto, desde da idade juvenil até toda a sua fase de vida dentro desta lagoa. E como toda a gente também sabe, é o único habitat nos Açores de amêijoas. As amêijoas desenvolvem-se, a importância da abertura e da manutenção sazonal do canal deve-se ao facto da amêijoa se desenvolver num habitat
com as mesmas características, essencialmente de salinidade e de oxigênio que a água do mar, mas como superadores que são, em águas com pouca energia, para daí haver a possibilidade de decantação do sedimento e do próprio fitoplâncton. Neste momento a estrutura carece de alguma manutenção, de desassoreamento mais regular do seu canal e encontra-se numa dinâmica de transgressão linear em relação ao eixo axial da ilha. Mas será acrescentar que é um ecossistema com particularidades muito interessantes, desde a laguna costeira até toda a própria estrutura envolvente e a forma como foi formado este lugar, também, segundo alguns autores, a laguna teria-se formado durante o evento de 1757, mas esse evento, e nomeadamente a ondulação associada a esse evento, ou seja, os tsunamis, as ondas formadas por esse terremoto, terão sim acelerado um processo de encarceramento desta barreira costeira, formando esta bacia lagunar. Existem relatos históricos, como já referi, além de todo o conhecimento empírico de há 3 gerações, a escala em termos de percepção da informação recolhida, de área a mar que esta estrutura tinha há 2, 3 gerações, e portanto todo o processo migratório de transgressão e de disponibilidade de sedimento, ou seja, em que em grandes eventos todo o material é arrancado do perfil a montante e depositado a jusante. E, portanto, com essas taxas de evolução, se a Fagem efetivamente tivesse só sido formada, nomeadamente este depósito de aluvião, tivesse sido formado em 1757, com certeza já não existiria nos dias de hoje. A relação pessoal tem a ver com o facto de ter raízes na ilha, tem também a ver com o facto de praticar surf e tem também a ver com o facto de ter tido a sensibilidade e o interesse científico de perceber e de alguma forma poder contribuir para a salvaguarda e para a conservação ambiental deste ecossistema, nomeadamente na oportunidade que me foi dada de estudar na Universidade de Rhode Island e de fazer uma especialidade de fim de curso em geodinâmica costeira, em geomorfologia costeira, portanto, utilizando a metodologia que era então adotada no estado de Rhode Island e mais concretamente na sua universidade, foi a metodologia de trabalho aplicada neste lugar e todas as perspectivas relativamente à informação recolhida de praias e de barreiras de calhau rolado noutras partes do mundo também foram estudadas para de alguma forma nós podermos compreender como é que evoluiu e como é que se formou este lugar. Nomeadamente também através do conhecimento da vulcanologia e da geotectónica da própria ilha portanto, como já disse, para de alguma forma, como utente privilegiado e de longa data deste lugar, de alguma forma também poder dar o meu contributo para a salvaguarda deste património natural. São Jorge é nem mais nem menos do que a ilha mais alta dos Açores, em altitude média.
Então, devido a essas características inóspitas em termos de potencial agrícola em grande parte do ano, as Fajãs, desde a colonização da ilha, foram procuradas como zona de acesso aos recursos piscícolas, bem como zonas de invernia dos animais e para a cultura fora de estação. Ou seja, toda a horticultura, toda a fruticultura da ilha foi feita essencialmente sempre nas zonas baixas, nas zonas de sopé e privilegiando as Fajãs. Portanto, as Fajãs, desde o povoamento da ilha, desempenharam um papel fundamental na economia de subsistência da mesma. Sendo assim, Santo Cristo é, sem dúvida nenhuma, um exemplo vivo disso. Ainda hoje, a pequena comunidade residente, a grande percentagem dessa pequena comunidade residente vive numa economia de subsistência, ou seja, as pessoas dependem diretamente do meio, explorando de uma forma sustentada e ecológica os seus recursos.